Me deixa pequeno e a tela grande, tá? Só um pouquinho. Vou mandar aqui para um grupinho. Canelinha. Canelinha não entrou. Canelinha. Cadê você? Só um segundo. Eu coloco esses 2 minutos no final. Deu um probleminha bem na hora de entrar em Canelinha. Esperando Canelinha. Canelinha, cadê você? Bem, anotem aí de primeira mão, lembrem-se, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB. Vamos começar? O pessoal de Canelinha chegou, é isso? De que ano que é? 96. Professor, LDB vale até hoje? Sim, claro. É de 96, mas vai sofrendo pequenas modificações, ok? É o pessoal de Canelinha que chegou agora? Só me diz sim ou não, estou preocupado. Creio que sim. Bom, o nome da lei é Lei Darcy Ribeiro. Anota o nome da lei. Lei Darcy Ribeiro. LDB, ela tem um número. 9394/96. Também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, tá? Lei Darcy Ribeiro. Acho que o povo de Canelinha chegou. Isso, chegou. Então tá bom. Ela recebeu o link certinho. Vamos começar, tá? LDB 9394/96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Quem foi Darcy Ribeiro? Um grande estudioso brasileiro, pesquisador da área da sociologia, da etnografia, da antropologia, das humanas, né? Nós temos 3 LDBs, a de 61, a de 71 e a de 96. Essas 3 LDBs existiram. Contudo, a segunda é considerada uma revisão da primeira. Então, no concurso, pode cair que só tivemos 2 LDBs. A de 61 a 4024, a de 61, a de 61, 4024, a de 71, 5692/71, e a atual, 9394/96. 3 LDBs ou 2, dependendo do teórico crítico aí, tá? O teórico crítico. Tem gente chegando um pouquinho atrasado aí, tô esperando. Boa noite. Vou subir o slide, tá? Aí fica mais ilustrativo. Nos 10 minutos eu deixo entrar quem chegou atrasado. Subindo slide. Só um segundo. Professor, eu não estou conseguindo ver os slides. Não, eu não subi ainda. Estou subindo. Já vai ver. Ele é meio lentinho para subir. Vejam se chegou aí o slide agora. Ele está subindo, tá? Agora, subiu? Alguém pode me dizer? Aí, ó. Sim, aham. Olha ali, eu estava falando e agora vou ilustrar. Então, nós tivemos a primeira LDB e a segunda, ou 3, dependendo da pergunta, né? A segunda é considerada uma revisão da primeira, tá? Da primeira. Então, tivemos a primeira com João Goulart, antes da ditadura, e uma depois da ditadura, que é a atual. É bom saber que de 1964 a 1985, lembrem-se que tivemos a ditadura. Então, tem uma democrática antes, que é a primeira, e uma democrática, que é depois. A estrela amarela aí, porque a LDB atual é a estrela do dia, da noite, nesse caso. Nós vamos estudar mais ela, tá? Ela veio com FHC, a atual com FHC. A do meio é a da ditadura. Garastuçu Médici era o presidente. E a primeira, João Goulart.
Então, 3 LDBs ou 2, dependendo da pergunta. Uma pode ser considerada revisão. 96, Fernando Henrique Cardoso era o presidente. 20 de dezembro de 96. Qual é a hierarquia das leis? Da maior para a menor? A maior é a Constituição Federal de 88. Essa é a lei maior do país. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que tivemos aula outro dia. E a LDB vem abaixo da Constituição? Claro. São o próprio braço da Constituição. É um desdobramento da Carta Magna. A Constituição é a grande lei do país. Nós somos uma república federativa formada por 26 estados e um distrito federal. Dentro da república, a lei maior é a Constituição de 88. Vale desde 88? Claro. Abaixo dela, vocês podem ver o ECA e a LDB. Eu poderia colocar o ECA e a LDB lado a lado, sem problema nenhum. Aqui está na ordem de ano, né? 88, 90, 96. Um puxa o outro. E todos são constitucionais. Chega na BNCC em 2017? Sim. Tudo dentro dessa esteira, abaixo do guarda-chuva, que é a Constituição Federal. Ok? Seguindo, entrando na LDB. Olha o número da lei. Olha o número da lei. 93 em vermelho, 94 em azul. Sumiu 95. Chegou 96. Alguém pode me explicar o que aconteceu aí? Alguém poderia falar? O que vocês acham que é esse número aí? Por que tem esse número? Vamos ver uma vozinha aí do outro lado da tela. Quem fala para mim? Quem já sabe? Quem chegou depois? Eu estou perguntando por que a LDB tem esse número atualmente. 9394/96. Boa noite, professor. Boa noite. Ela começou a tramitar em 93, 94 até o ano de 96, é isso? Isso. O número da lei é os anos de fazedura dela, né? E por que subiu 95, na tua opinião? O que tu imagina? Ela estava tramitando no Senado até ser Estava nos fechada em... bastidores. E Estava nos bastidores do Congresso e do Senado para ser aprovada. Então, assim, vocês não esquecem mais, porque se cair qual é o número da lei, já caiu, vocês vão lembrar do número ano, né? Tinha gente nascendo, aposto que tinha gente nascendo por aí, ó. Eu tinha 13 anos, sou de 80. Pensa quantos aninhos vocês tinham. O 93 é o ano mesmo. Eram 20 projetos, foi aprovada essa atual. Claro que ela sofreu algumas modificações, né? Vamos ver. Na LDB, é importante saber essa primeira frase dela. Esta lei disciplina a educação escolar. O que é disciplina? Organiza. E o que é educação escolar? A educação escolar é a educação básica e educação superior. Educação escolar não é só escola, tá? Atenção! Tem uma grande diferença entre educação, quando eu falar educação na LDB, e educação escolar. Quando eu falar educação escolar, está se referindo à organização dos níveis, etapas e modalidades. Como se organiza a educação na esfera nacional, seja pública ou privada, pública ou particular. A LDB trata das escolas públicas e também das privadas, claro, serve para tudo. Mas quando fala educação escolar, está se referindo ao nível 1, educação básica, e o nível 2, educação superior. Ai, meu Deus, eu pensava que educação escolar era só os primeiros anos de vida aqui, até o fim do ensino médio. Não é, não caiu na pegadinha. Educação escolar também é educação superior, tá? A educação escolar também é educação superior. Então, a lei, a LDB, vem para falar da educação, seja ela educação no sentido aberto, global, seja no sentido estricto da educação escolar. Quando falar educação, bem aberto, a educação ocorre na vida familiar, na família, né? Na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Na família ocorre educação? Sim. Não é uma educação formal, mas é uma educação. Por isso, educação é uma palavra ampla, aberta. Quando eu falo educação escolar, estricto, fechado, nível básico e superior. Tá bom? Acontece na ONG Educação? Claro. Acontece nas manifestações culturais, na Oktoberfest? Claro. Na Festa do Divino? Sim. Então, educação é um amplo palavrão, né? Enquanto que educação escolar se refere aos níveis, etapas e modalidades, a organização da educação. A educação escolar, vamos falar mais dela. Como se organiza, de fato, a educação escolar no Brasil? Esse é o fim da LDB. Organizar ela. Disciplinar quer dizer organizar. Visa o mundo do trabalho e a prática social. A educação escolar, desde a educação infantil até o ensino superior, visa o mundo do trabalho e a prática social. É dever da família e do Estado. Essa aqui de baixo costuma cair muito, né? De quem é o dever de educar? E particularmente dentro da faixa obrigatória, 4 a 17 anos. Caiu essa no fim de semana em vários concursos. 4 a 17 anos é obrigatório. Ok? 4 a 17 anos. De quem é a obrigação dessa educação escolar? Família e Estado. Quais são os princípios e ideais dessa educação escolar? Princípio de liberdade, ideais de solidariedade. Da Revolução Francesa, liberté e solidariété. Liberdade é o princípio e solidariedade é o ideal. Vamos ver se prestaram atenção. Verdadeiro ou falso? Abre o áudio e manda. Pode ser mais de um. A educação escolar deverá vincular-se ao mercado de trabalho e à prática social. Certa resposta. Ai, meu Deus. Falso. Falso. Por que é verdadeiro e por que é falso? Ao mundo do trabalho. Isso. Deixei entrar quem chegou um pouquinho depois. Vão ficar de castigo. Mentira. No final, vocês podem retomar os slides que perderam, tá? Ah, então tem uma palavrinha aí, mercado de trabalho. É mercado de trabalho que a LDB trata? Não. Por isso a pegadinha, né? Não é mercado de trabalho. É mundo do trabalho ou trabalho. Cuidado com o velho da van. Não é mercado de trabalho. É mundo do trabalho ou trabalho. Na LDB não tem mercado de trabalho no sentido capitalistinha, tá? E essa pegadinha é boa, hein? Lembra desse vocabulário. Mundo do trabalho ou trabalho. Nunca, jamais na LDB vocês vão encontrar a palavra mercado, tá? Lá na BNCC do ensino médio, é verdadeiro que tem. Lá no terceiro do ensino médio, no segundo do ensino médio, tem as palavras empreendedorismo e mercado de trabalho. Na BNCC, do ensino médio. Bem capitalistinha. Já nas nossas diretrizes aqui, nas nossas diretrizes e bases, né? Na LDB, não tem mercado de trabalho. Ouviram? Alguém fala se ouviu direitinho. Entendeu que não é mercado e sem mundo ou trabalho? No sentido marxista da palavra? Ok. Vários colocaram no chat que entenderam e a Denner disse que sim. Então, tá bom. Mais perguntinha. Vamos ver se estavam prestando atenção nesses primeiros slides, que parecem bem subjetivos, mas caem que é uma beleza. A educação é dever da e do... Da família e do Estado. Parabéns, agora sim. Inspirada nos princípios de... E nos ideais, nos princípios. Liberdade e igualdade. Liberdade e... Igualdade. Não. Vamos voltar? Liberdade e... solidariedade. E viram como é que é fácil de cair? Eu chamo a atenção porque essas palavrinhas costumam cair muito. Então eu bato um pouco mais. Olha só.
não tem mercado de trabalho na LDB. Tem mundo do trabalho e, às vezes, trabalho, em alguns artigos. E prática social. Esse é o fim da educação escolar, seja ela pública ou particular, nível básico ou superior. E toda obrigação e dever, né, é da família e do Estado. Princípio de liberdade, ideal de solidariedade. E vejam que quando pergunta, vem a pergunta assim e vem várias alternativas. Dentre elas vem princípio de liberdade e aí, em vez de colocar solidariedade, coloca igualdade e vocês vão cair. Então tem que cuidar, tá? Mais perguntinhas depois, tá? Esse ano temos uma novidade na LDB. Esse artigo são 3 partes, né? 2 artigos, 2 parágrafos, melhor dizendo, e um parágrafo único. 3, então. Eu vou resumir, claro. Padrões mínimos de qualidade no ensino, prevendo, inclusive, mobiliário escolar e materiais pedagógicos apropriados. Esse ano, com Jair Messias Bolsonaro, pode ver 2022, com o atual presidente, a mexidinha na LDB foi essa. A primeira, padrões mínimos de qualidade no ensino, prevendo aí provisão de mobiliário, mobiliário, o que é mobília? Cadeira, mesa, tá? Equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Certamente que o governo vai querer comprar mobiliário para as escolas, acredito eu, né? Fato é que já tem o PDD interativo, que já vem comprando material para deficientes, tá? Também foi previsto esse ano um novo trecho, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Atenção, esse ano entrou esse termo, alfabetização plena. O que é alfabetização plena? Que todos saiam lendo e escrevendo, tá? Capacitando eles gradualmente, quer dizer, devagarinho, processualmente, né? Gradativo, para a leitura ao longo da educação básica. Essa caiu na região do Vale do Itajaí, semana retrasada. Essa é a novidade que vem caindo mais na prova, porque foi esse ano, né? Tem cerca de 2 meses isso aqui. Alfabetização plena. Mas lembra, não é alfabetização só do 1º e 2º ano. Aqui não está tratando do 1º e 2º ano. Não com exclusividade, eu quero dizer. Está dizendo que é alfabetização plena ao longo da educação básica. O que é a educação básica? Educação infantil, fundamental e médio. É durante o percurso até o final do ensino médio que se dá essa alfabetização plena. Plena. Então, é a alfabetização plena, gradual, né? Para ler, né? Ao longo da educação básica. Ao longo da educação básica. De novo, ao longo da educação básica. Não é só o 1º e 2º, também é, né? E o parágrafo único reforça essa ideia. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores. E formação de leitores. Concordando, então, com o artigo acima, o parágrafo único do artigo 22 vai falar de novo da alfabetização plena e formação de leitores ao longo da educação básica. Essa é a novidade de 2022. Só mexeu isso aqui. E o ano passado, professor, foi educação bilíngue. Vai. Tem certeza que manda bem isso aí? Pessoal, tem um áudio aberto. Vou achar quem é. Só um segundo. Então, vocês viram que deu uma mexidinha na LDB esse ano, questão da alfabetização, da mobília. E, no ano passado, a novidade foi a educação bilíngue. Bilíngue quer dizer 2, bi. Libras como primeira língua do surdo e dos seus. E português escrito como segunda língua, tá? Libras e português escrito. Nada de oralizar surdo na escola. Surdos cegos, todos que se relacionam à questão da surdez, tá? Libras e português escrito. Escrito. Se não aparecer a palavra escrito do lado de português, está errado no concurso. Foram as 2 novidades. Educação bilíngue 2021 e a questão da mobília, dos equipamentos e da alfabetização plena ao longo da educação básica
este ano. As últimas duas movimentadas na LDB, tá? Agora vamos partes que eu gosto muito na LDB. Essa aqui caiu na Palhoça, terra que eu moro. Da composição dos níveis escolares. Temos 2 níveis escolares. Olha como caiu a pergunta. Quais são os níveis escolares? E a maioria errou. Sabe por quê? Quando fala nível escolar, também é o superior. E as pessoas pensam, é só escola. Níveis escolares é escola. Não. É a educação básica e a superior. É como se organiza a educação nos 2 níveis. Níveis. Só tem 2 níveis. Lembra desse termo? Níveis. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. Quais as etapas do nível 1? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E, aproveitando, quais as etapas da educação superior? Graduação e pós-graduação. Então, nível tem 2 níveis, né? 2. Qual que costuma cair mais? Educação básica? Vou chamar a atenção de umas coisinhas que costuma cair. Não é ensino infantil. É educação infantil. Olha o termo. Educação infantil. Não é educação fundamental, é ensino fundamental. Mudou educação por ensino. E ensino médio. Então, é educação, ensino, ensino. Ensino é mais formal. E olha a educação superior. O povo gosta de falar, eu vou para o ensino superior. O nível, o nome do nível é educação superior. Educação superior. Tá? Educação superior. Pegaram? Teste. Tirei. Qual é o nome do nível 1 e qual é o nome do nível 2? Abre o áudio e fala. Essa costuma cair muito. São 2 níveis escolares. Educação básica e ensino superior. Não! Educação superior. Educação superior. Superior e educação básica. Tá vendo? E aí, na hora da prova, a gente se perde. É educação básica e educação superior. Educação, educação. Tá? Agora, Helenita, já que tu errou essa, vamos acertar. Na educação básica, que é o nível 1, que recebe Fundeb, não vai mais esquecer, né? Que recebe uma graninha, o Fundeb. Quais são as 3 etapas desse nível 1? Etapas agora. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Muito bem, agora sim. E na educação superior, quais são as 2 etapas? Na educação superior. Graduação e pós. Perfeito. Aí, claro que lá na pós cabem várias coisas, né? Tem especialização, mestrado e doutorado. Nessa ordem, tá? Perfeito. Olha aqui. Uma das que mais cai, né, ultimamente. Educação obrigatória. De quanto a quantos anos? 4 anos a 17 anos. Ou, dito de outro modo, a mesma coisa. Da pré-escola ao ensino médio. Tá bem assim na LDB. 4 a 17 é obrigatório. Só que tem um detalhe aqui. Caiu no fim de semana na Palhoça também. Sábado, domingo. 4 aninhos tem que ter 4 anos até 31 de março. Janeiro, fevereiro, março. Completou 4, pode entrar obrigatoriamente na pré-escola. Com 6, 31 de março para o 6, janeiro, fevereiro, março, até março, vai para o primeiro ano. Tá? E aí tinha pegadinha na prova. Tipo assim, é obrigatório com 5 anos? Não deixa de ser, mas é com 4. 4 anos a 31 de março do ano que vem. Eu vou fazer 4 aninhos. O ano que vem, 31 de março, até 31. Eu faço aniversário de 4 anos em janeiro, eu vou para a pré-escola obrigatoriamente. É a obrigação dos pais matricular. E do Estado, no caso, Estado aqui, município, né? Município oferecer a vaga. Eu tenho 17 e alguns dias não quero mais estudar. Não pode sair da escola. 18, cravado, aí pode sair. Desculpa, eu tô prestando atenção, mas eu não entendi. Tranquila.
Tá. 4 a 17 anos. Tá. Obrigatório. Qual é a faixa obrigatória? Eu completei 4 anos esse ano, eu tenho direito. Não é bem assim. Uhum. Eu tenho que fazer aniversário em janeiro, ou fevereiro, ou março. Até 31 de março, a data corte. Tá. Para eu entrar para a escola. Aí eu vou para a pré-escola. Tá. E se eu fizer 6 o ano que vem, até 31 de março, janeiro, fevereiro, março do ano que vem. 6, eu vou para qual? Vai para o primeiro, não? Vai para o primeiro. E se eu não completar até 31 de março? Eu entro para a pré-escola. Eu Não? fico na pré-escola, né? Fica na pré-escola. No caso do 6, né? Uhum. Tá, essa é a minha dúvida. Eu posso entrar com 5 no primeiro? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá. Mas na escola particular, eu não quero saber o que as escolas particulares fazem. O que vai cair é a lei, não o que as escolas fazem. Tá bom? Entendi. Então, além disso, 4 Professor, anos de março, 6 anos, 31 de março. É a data corte dos 4 e dos 6. Fez 6 anos depois do 31 de março, após, está escrito após, permanece na pré-escola mais um ano. Não vai para o primeiro ano. Pode perguntar, Gislaine. professor, quando que passou a ser obrigatório o ano, fazer a pré-escola, e sobre o corte, quando que passou a ser lei nacional? Boa. Tá ali embaixo, ó. 2013. Para não esquecer, não pense em bobagem, tá? Política, mas 2013 era o 13. Era Dilma Rousseff. Aí vocês não esquecem mais, tá? 2013 passou a ser obrigatório 4 a 17 anos. Mas nós sabemos que a data corte dos 6 aninhos é de 2007. Ocorre que ninguém respeitou. Aí, em 2019, o STF votou de novo e disse vai valer e acabou. Então, se passou boiada antes, agora não passa mais. E as escolas particulares que matriculam com 5 anos crianças no primeiro ano estão infringindo a lei. Tá? 4 a 17 anos, obrigatório desde 2013, com a Dilma, que é 13 do PT. Lembra isso que não mais esquece. Ouviu, colega? Entendeu? 4 a 17, obrigatório, tá? Mas cuidado, eu vou fazer 4 depois do dia 31 de março. Se é depois, eu não preciso ser matriculado, porque 0 a 3 não é obrigatório. Nem matrícula, o pai é obrigado a matricular, nem a prefeitura é obrigada a oferecer. Tá bom? Tem que ficar dentro do 4, mas a partir de 31 de março. Até 31 de março, 4 anos, tá? Não esqueça. Aqui eu desenhei, ó. Nível 1, educação básica. As 3 etapas, lembra? Nível, coluna 1. Etapas, coluna 2. De baixo para cima, primeiro nível, educação infantil. Se te perguntar assim, Gislaine, qual é o nível 1 da educação básica? Ué, educação infantil. Qual é o nível, a etapa 1, perdão. Qual é a etapa 1 do nível 1? Educação infantil. Qual é a etapa 2? Ensino fundamental. Qual é a etapa 3? Ensino médio. Então, o nível 1 tem 3 etapas. E que se subdividem em fases assim. 0 a 3, creche, não é obrigatório. Nem tem frequência na creche. Não é obrigatório oferecer. Agora, quando oferecer pública, tem que ser gratuito. Não é obrigado, mas quando oferecer, tem que ser gratuito. 4 e 5, pré-escola. Cabe, por vezes, os 6 na pré-escola. Vai depender da data corte. Completou 6 anos. O ano que vem, em abril, maio, junho, vai completar 6 anos o ano que vem. Não vai para o primeiro ano se não completar nos 3 primeiros meses do ano. Vai permanecer mais um ano na pré-escola. Para não ficar 3 anos na pré-escola, o que a gente faz? Corta embaixo também. Só matricula na pré-escola no 31 de março. Até 31 de março, aos 4 anos. Não tem por que acelerar embaixo se vai parar em cima. Então, tem o 31 de março para os 4 anos e o 31 para os 6 aninhos. Aí não vai ficar 3 anos no pré.
vai ficar só 2. Prof, mas aí na mudança da lei, algumas crianças ficaram no meio do caminho. Verdade, verdade. E aí elas acabaram fazendo 3 anos de pré-escola, professor? Sim, muitos. Tá bom? 6 a 10, anos iniciais. 11 a 14, anos finais. 15 a 17, em média, ensino médio. O novo ensino médio continua com, no mínimo, 3 anos. No mínimo. Pode ter mais, tá? Pode ter 4, 5 anos o novo ensino médio. Depois a gente fala de cada etapa. No nível 2, educação superior, nós temos graduação e pós-graduação. Na graduação, nós temos bacharelado. É o médico, é o advogado, é o engenheiro, é o administrador, são bacharéis. Profissionais liberais e de pesquisa. E o licenciado? Professor, né? Só o professor que tem o título de licenciado, mais ninguém. E o tecnólogo de nível superior? Meu filho faz ADS, Sistemas da Informação. Cursos mais curtos, que ocorrem no ensino superior, e tem, em média, 2 anos e meio, 3 no máximo. Né? Então, são 3 de graduação. Quem faz graduação tem direito a ir adiante? A pós-graduação? Sim. Se eu fiz um desses de graduação, eu posso fazer especialização, mestrado e doutorado. Mas tem um segredo aqui no ensino superior, na educação superior. Tem um curso chamado Sequencial de Nível Superior, que não é graduação, mas ocorre na universidade. Por exemplo, estética. Por vezes o curso de estética é registrado no MEC como tecnólogo. Aí pode fazer pós-graduação, porque vai colar grau. Graduação quer dizer cola grau. Pode fazer pós-graduação. Se fizer o sequencial, estética, por exemplo, 2 anos, 1 ano e meio, que não tenha carga horária para ser tecnólogo, pode ocorrer lá na superior, na educação superior, mas não cola grau, aí não pode fazer pós-graduação. Vai parar ali na graduação, no curso superior. Ou seja, tem 4 cursos que ocorrem no ensino superior, na educação superior. 4, somente 3 são graduação e dá o direito de fazer pós-graduação. O sequencial de nível superior não dá direito à pós-graduação. Não é considerado uma graduação porque não cola grau. Ai, prof, mas é lá na universidade. Ora, pois, na universidade ocorrem muitas coisas, ensino, pesquisa, extensão. Inclusive o nível superior aí tem sequencial do nível superior. Mas ele não dá direito a ir para a pós-graduação. Outra curiosidade é que hoje, se eu tenho uma licenciatura, eu posso, em 6 meses, colar grau em outra licenciatura. Valido o que eu já fiz? Valido não, né? Só entrego o diploma, não valida nada. E por ter uma licenciatura em pedagogia, por exemplo, tu pode cursar em 6 meses uma graduação, ganhar um diploma de outra graduação normal, diploma legal, legal de bom, legal de lei. Em 6 meses tu é outro licenciado. Eu sou pedagogo, me licenciei em artes visuais, por exemplo. Em 6 meses, pode? Pode. Eu sou pedagogo e eu quero em 6 meses me licenciar em educação física. Pode. Em matemática, em português, o pedagogo pode em todas as áreas. Então, eu tenho uma licenciatura, eu vou fazer uma segunda licenciatura. Pode fazer em 6 meses? Pode. E formação pedagógica. Eu sou bacharel ou tecnólogo. Eu não sou licenciado. Eu sou bacharel e tecnólogo. E quero fazer formação pedagógica, tipo uma pedagogia em 6 meses. Posso? Pode também. Então, veja, para quem tem uma licenciatura, em 6 meses ganha um título de segunda licenciatura. E para quem tem bacharel ou tecnólogo e quer ser professor, ganhar como habilitado, em 6 meses pode fazer uma formação pedagógica. Até aqui, uma perguntinha, 2 no máximo. Bora lá. Professor, quem é graduado pode ir direto para mestrado? Sim, pode. Inclusive para o doutorado, vai depender do edital. Sim. Pode pular direto. A especialização não é pré-requisito para fazer mestrado. Tá? Em alguns editais, tipo a Unicinos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, se tu é bom, eles dizem que tu pode tentar direto o doutorado. Terminou a graduação, vai para o doutorado. É difícil, mas tem gente que já tem carreira, experiência, né? E acaba indo adiante.
E não precisa fazer a escadinha, especialização, mestrado e doutorado. Claro que, por exemplo, o DESC, o UFSC, exigem mestrado para fazer doutorado, mas é o edital deles. Não é lei nacional, não está na LDB. É uma questão de universidade. Tá bom? Mais uma perguntinha. Alguém tem dúvida? 3 coisinhas bem importantes aqui que eu acabei de falar. 4 a 17, obrigatório. A data corte dos 4 anos, 31 de março. E a data corte dos 6, 31 de março também. E outra coisa que eu falei, que temos 2 níveis, básico e superior. Na educação básica, 3 etapas. Na educação superior, 2 etapas. As 3 etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E na educação superior, que não é ensino superior, lá dentro da educação superior ocorre ensino, pesquisa e extensão. Então eu digo que o nome do nível que eu estudei lá na graduação, no mestrado, no doutorado, o nome do nível é educação superior, é o nome da criatura. Mas lá dentro ocorre o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino é o que ocorre dentro. O nome do nível é educação, tá? Educação superior. Professor, Sim. pode repetir de novo da educação básica, infantil, médio, o quê? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Lembrando que tem umas pegadinhas aqui, vou chamar a atenção. Parece tão bobinho, né? Mas na hora da prova, olha a educação infantil. Ela se subdivide em 0 a 3, creche. 4 e 5, pré-escola. É isso aqui e acabou. Na LDB, nos documentos nacionais, diretrizes, BNCC, é isso e acabou. Não me inventa a turma da borboleta, não me inventa jardim 1, jardim 2, maternal não sei o quê. Isso aí é coisa que os municípios inventam, é nome fantasia, igual loja. Tem o CNPJ, que é isso aqui que está na tela, né? O nome oficial, e tem o nome fantasia, Loja Estrela. Não caiam nessa. Para legislação nacional é creche, pré-escola e acabou. Assim como os anos iniciais e finais, não é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. É anos iniciais, onde dá aula o pedagogo, que é o regente, e anos finais, onde dá aula os professores de área, história, geografia, português. Então, anos iniciais e anos finais. Nada de inventar outro nome que não seja esse. Tá bom? Vale para a LDB, para as diretrizes e para a BNCC. Todos os nacionais, federais, os da União, né? União quer dizer o quê? Governo federal. Todos os documentos nacionais, ou seja, da União, é anos finais e anos iniciais, vice-versa. Ok? Além dos níveis, etapas, nós temos modalidades. Modalidades. Inclusive, eu anunciei uma antes, né? Olha ali, educação bilíngue de surdos. Foi o ano passado. Bilíngue, bi. 2 coisas, bicampeão, 2 vezes campeão. Educação bilíngue, 2021, entrou na LDB, capítulo 5A. Continua valendo educação especial? Sim, está aí na tela. Continua, capítulo 5, educação especial. 5A, ou seja, ganhou um filhotinho, né? A educação especial ganhou um filhote. Educação especial e educação bilíngue são 2 modalidades. Anota! Anota! Que eu dou-lhe um golpe de karatê aqui. Educação especial e educação bilíngue de surdos são modalidades. Não é nível, não é etapa, é modalidade. Na hora da prova, vocês vão lembrar disso, hein? Aqui nós temos 8 modalidades. Educação especial e bilíngue dos surdos, bilíngue, Libras e português escrito. Escrito. Nada de oralizar surdo. Como é que tu vai fazer o surdo ler em voz alta? Não é essa a lógica da escola. Então, a educação bilíngue é Libras, língua brasileira de sinais, e português escrito. Escrito. Essas 2 modalidades são transversais. Por que é transversal? Alguém abre o áudio e fala. Porque educação especial e educação bilíngue são 2 modalidades transversais.
Digam para mim. Todos os níveis? Ela ocupa os 2 níveis. Tá em tudo, né, gente? Isso. Professor, Sim. e essas são modalidades da educação básica? São modalidades, as 8 são modalidades da educação básica. Mas educação bilíngue e educação especial Transversal vão a para todos os além da níveis. educação básica. Vão para além. Isso, a todos os níveis, né? Nível 1 e nível 2, tanto na educação básica quanto na superior. Por isso que elas são consideradas as mais transversais. Tem educação infantil? Na educação infantil tem educação especial? Sim. Tem. Sim, Lá no doutorado tem educação especial? também, transversal. Claro. E educação bilíngue? Lá em Libras, português Também, escrito? transversal, Também. né? Eu tenho uma colega de doutorado que defendeu agora antes de mim, e ela é surda. Ela tinha 2 intérpretes a todo momento. Tá entendendo? Libras. Inclusive, essa educação bilíngue aí é bem difícil de encontrar profissionais, né? Tem município que não tem. É triste. Mas é necessário. E bebê... Olha, o bebezinho. Tem direito a Libras? Sim, com certeza, educação infantil, né? Com certeza. Olha só, de 0 ao longo da vida, a educação especial e a educação bilíngue está valendo. Está escrito assim na lei, de 0 ano, desde a educação infantil, ao longo da vida. Voltou a estudar, é surdo, vai ter professor bilíngue? Vai. É direito, está na LDB. Tá bom? Além de educação especial e bilíngue, que outras modalidades vocês estão vendo aí? Quilombola. Quilombos. Negros que fugiam e montavam os quilombos. Lembra da história? Aqui em Paulo Lopes tem educação quilombola. Quem que cuida das escolas quilombolas e indígenas? O Estado, a rede estadual. Tá bom? Os diretores são do Estado, os professores são do Estado. Indígena e quilombola são 2 modalidades. Além dessas, EJA, não é o EJA, é a EJA, é a modalidade, é a menina, né? Feminina. A EJA. Professor, EJA. desculpe interromper, indígena também é dever do Estado? Estado. Tá. Estado. E educação profissional e tecnológica de nível médio. É modalidade. Eu vou fazer o ensino médio mais a modalidade profissional e tecnológica. Isso. Magistério é uma modalidade profissional e tecnológica? O que vocês acham? O magistério é uma modalidade? Técnico? O magistério que vocês muitos fizeram aqui. Na LDB não aparece a palavra magistério. Sabe qual aparece? Anota. Normal de nível técnico. Nós éramos normalistas, né? Depois que começou a chamar de magistério de nível médio. Mas é as normalistas, então é normal de nível médio. Tem o normal de nível superior? Também existe, mas daí é no superior. Equivalente à pedagogia. Entenderam? Normal de nível médio. É curso técnico? É. Existe até hoje, professor? Claro. Aqui na Palhoça tem o Ivo Silveira, por exemplo. Colégio que oferece, tá? Então, educação profissional e tecnológica de nível superior não é modalidade. Aqui nós estamos falando da técnica de nível médio. Eu vou fazer no Instituto Federal, vou fazer ensino médio mais elétrica, curso de elétrica. É uma educação profissional e tecnológica de nível médio. Além dessa, educação do campo. Não é mais educação rural, não cai na pegadinha, tá? Educação do campo, com verba para o campo, dinheirinho, né? Com material para o campo, com projetos de escola de campo, tem horta, tem a questão dos agrotóxicos aí para ser discutida, tem a Carta da Terra, entendeu? O símbolo da educação do campo é o girassol. EAD, educação à distância, é uma modalidade. E a educação bilíngue. Qual dessas é a mais novinha na LDB? Qual que entrou por último? Educação bilíngue? Educação bilíngue. Já que tu Professor, falou, essa EAD aí se encaixa em o quê? Tipo na pandemia? Não tem a ver com educação remota. Uhum. Educação remota é uma coisa, nós estamos falando de EAD. Uhum. Vocês não fizeram, alguns aqui,
faculdade EAD? Ah, À sim, distância? sim. Então. Lembra que para ser EAD não é remendo. Tem que ter vídeo, apostila, professor, Sim. tutor. Tem toda uma estrutura É para porque ser daí, no caso ali, é da educação básica. Daí por isso que eu fiquei. Ah, mas Atualização. pode ter também. Sabe onde que pode ter EAD? Ah, tá. Particularmente agora no novo ensino médio pode ter aula EAD. Ah, sim, é verdade. Eu li sobre Pode ter isso. algumas EAD, Uhum. tá bom? Sim. Entendeu? Então são 8 modalidades. Vou repetir, hein? Temos 2 níveis: básica e superior. Níveis. No nível 1 tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E na educação superior tem 2 etapas: graduação e pós-graduação. E as exceções aí, né? E níveis, etapas e modalidades. Essas 8 em tela são modalidades. Vai cair assim: educação especial é uma modalidade? Sim. Educação quilombola é uma modalidade? Sim. Assinala essa, tá? A educação bilíngue é Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua, e português escrito como segunda língua do surdo? Sim. Entenderam? Adiante. Olha o menininho ali, ó. 4 a 17 anos, direito Professor. público. Sim. Uma pergunta, desculpa Olha. interromper. Eu queria saber a diferença ali, qual a diferença entre educação quilombola e educação indígena. Vamos lá. Educação indígena. Morro dos Cavalos Palhoça. Tem uma escola chamada Itati. É para indígena. Para índio, né? A gente não fala mais índio, né? Indígenas. Remanescentes, né? Dos povos indígenas originários. Então, qual é a tua cidade? São João Batista. Qual é a reserva indígena mais próxima aí? Canelinha? Canelinha, tem escola indígena. Para índio, né? Para indígena. E educação Canelinha, quilombola? acho que tem Major também, indígena. Major Vieira tem. Aham. E quilombola? Eu achava que era a mesma indígena e quilombola. Não, quilombola é para negros dos quilombos. Negros, e claro, isso não tem problema em misturar, mas assim, prioritariamente negros dos quilombos, né? O que eram os quilombos? Quando os negros fugiam, bem grosso modo, tá? Quando os negros fugiam, eles formavam comunidades chamadas quilombos. Quilombola. Né? Quilombolas. Por acaso, eu sou quilombense, não quilombola, tá? Eu nasci na cidade de Quilombo, oeste catarinense. Lá, a origem é um quilombo, por isso o nome da cidade, Quilombo. Só que quem nasce em Quilombo hoje é quilombense, não quilombola. Qual é a diferença? Todos que nascem na cidade têm esse adjetivo, né? Quilombense. Mas existe, na origem, um quilombo formado por negros fugidos da escravidão. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. 8 modalidades, hein? 4 a 17, obrigatório. Direito público subjetivo. O que é esse palavrão? Direito público subjetivo. Quer dizer, direito de pessoa no direito. Não pode mais voltar atrás. Não pode voltar atrás. Já foi antigamente 7 a 14. Depois foi de 6 a 14. E desde 2013, com Dilma Rousseff, 4 a 17 anos. Meu filho vai completar 4 anos no ano que vem. Janeiro, fevereiro, março. Até 31 de março. Eu tenho obrigação, como pai ou responsável, de matricular ele na pré-escola. Qual é a obrigatoriedade? 4 a 17. Como que costuma cair? 4 a 17 anos, obrigatório. Direito público subjetivo. Ou costuma cair desde a pré-escola até o final do ensino médio. Cuidado que dos dois jeitos é a mesma coisa. Quem responde essa para mim? O que está faltando aí? Ó? Consta no artigo 21 da LDB que a educação básica é formada pela ensino fundamental e ensino médio. Tá na cara, né? Educação infantil. Educação infantil. Não é ensino infantil, não? Educação infantil. Se tivesse ensino infantil e educação infantil, o que vocês iam escolher? Educação infantil. Ah, tá. Pelo amor de Deus, hein? Pega um chinelo. Olha essa aqui, ó, que é uma das campeãs, essa aqui. De quantos anos é obrigatório?
Aí a pessoa nem lê todas as alternativas. Ela bate o olho no 4 e no 17 e já sai marcando, né? Aí eu pego um chinelo, porque muitos erram. Tem que ver se é 4 anos de idade e 17 anos de idade. Teve uma que estava 4 a 17 meses. E tu sabia que muita gente caiu? Porque não leu a questão inteira? Qual é a resposta dessa? A, B, C ou D? A. A de amor. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Podia estar ali do lado meses e vocês assinalar errado. Olhar bem se é 4 a 17 anos de idade. E olhar bem as palavrinhas obrigatória e gratuita. Obrigatória e gratuita. 4 a 17. Falso. Verdadeiro. Oh, glória, glória, glória. Entenderam? Ok. Finalidades e princípios da educação nacional. Essa é uma das campeãs. Uma das campeãs. Anota. Qual é o grande objetivo da LDB? Por que organizar a educação escolar nacionalmente? Seja ela pública ou privada. Esse é o objetivo da educação nacional. Vou perguntar, prof, qual é o objetivo? Qual é a finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando. O pleno quer dizer global. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Está escrito mercado de trabalho ali? Não está. No mercado Pelo nunca mais. amor de Deus. Finalidade é essa. Se te perguntar, professora, qual é a finalidade, qual é o grande objetivo da educação? O pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Tinha que estar na ponta da língua isso aqui. Essa é uma das campeãs, das 5 que mais caem. Anota. Pleno desenvolvimento, cidadania e trabalho, que não é mercado. Aqui tem muitos princípios. Eu não vou ficar lendo todos, eu vou comentar, claro. Mas eu vou fazer uns destaques aqui. Atenção. Princípios são 14 na LDB. Lembra que é princípios? O primeiro é garantir acesso e permanência na escola. Acesso e permanência na escola. Para acessar e permanecer na escola, tem que ter programas suplementares. Não basta acessar, matricular. Acesso é matrícula. Para permanecer, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Senão não vai conseguir permanecer, muitos não vão ter condições de permanecer na escola. Então, o princípio diz igualdade de condições para acesso, matrícula e permanência, de 4 a 17 anos. Mais à frente, a LDB diz, e para isso tem que ter material, transporte, alimentação e assistência à saúde. Lá no meu município tem um dentista que atende dentro da escola e conhece as crianças desde bebê. Chama pelo nomezinho e tudo. Então, veja que lá no municípiozinho de Quilombo, hoje é desdobrado em Formosa do Sul, sou de Formosa agora, né? Que era distrito e virou município. Tem um dentista, tem uma sala só para o dentista. Ele conhece todas as crianças. Por quê? Saúde e educação tem que estar junto. Tem verba na educação para questões de saúde e vice-versa? Sim. Sim. E merenda, alimentação? Claro. Vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sigla FNDE. Nosso banco da educação, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Material? Também. Transporte? Também. Prof, tem quilometragem para transporte? Não. O que diz a lei? Mais próximo da sua residência possível. Mais próximo. Não deu na mais próxima. Não deu na mais próxima. Não deu de jeito nenhum. Vê uma bolsa, um voucher para estudar na particular. O município tem que dar vaga. Dentro de que idade, professor? 4 a 17. No caso do município, 4 a 14, 15, né? Fim do ensino fundamental. Incumbência do município, educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Está escrito na lei. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Liberdade. É o grande princípio. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Cabe muitas concepções.
Claro que para a gente não ficar brigando, a gente faz um PPP, né? Para colocar ali o consenso do grupo. Mas cabe muitas ideias e concepções, sim. Cabe Vygotsky? Sim. Cabe Montessori? Claro. Cerrou as pernas da mesa, diminuiu o tamanho da mesinha, as cadeirinhas, na altura das crianças, ergonometricamente falando. Ué, Montessori? Então cabe Montessori, cabe Vygotsky com as suas EDP, mediação, signos e instrumentos. Cabe Paulo Freire com a problematização da realidade, né? O pobre vencendo o autoritarismo. Cabe Paulo Freire, cabe Vygotsky, cabe Montessori, cabe Freinet, com as aulas passeios, livros da vida. Cabe sim. Ah, mas vamos fazer um PPP para juntar tudo isso, para não ficar chutando para todo lado? Claro. Cabe Valon com afeto? Cabe. Afeto e ato motor, mais inteligência. Valon, cabe. Cabe ainda o que aqui? Pluralismo de ideias? Um montão de autores. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Nunca tivemos tanto que falar sobre tolerância, né, gente? Tempos políticos difíceis, né? Politiqueiros, não políticos, que político é bom, né? Politiqueiro que é triste. Coexistências de instituições públicas e privadas. Ai. A LDB também trata das privadas? Sim. Gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Claro, se é público, tem que ser gratuito. Óbvio. Valorização do profissional da educação escolar. E aí veio o Fundeb, que é permanente desde 2020. Lembra que lá no governo Lula, 2008, criou-se o Piso Nacional do Magistério e aplicou-se o Fundeb. Antes era Fundef, com FHC, era só F no final, Fundef. Era só para o fundamental, primeiro a oitava na época, né? Aí com Lula veio o Fundeb, toda a educação básica. Só que tinha um tempo esse programa, até 2020. Aí em 2020 se consolidava ou não. E aí o Congresso e o Senado aprovaram em 2020 a consolidação, quer dizer, não pode mais tirar o Fundeb. Tá? Então, de 2007 a 2020 foi programa. Agora é lei, é um fundo permanente. Pode gastar do Fundeb 70% até 100% do Fundeb para pagar professor. De 70, né? 70 até 100%. Posso gastar todo o dinheiro do Fundeb como professor? Deve, querido. Me pague bem, me valorize. É um princípio, o princípio 7º, valorização do profissional. O Fundeb paga só professor? Não, paga diretor, professor, psicólogo escolar, desde o ano passado, assistente de educação, assistente social que trabalha na educação, todos que trabalham diretamente com o aluno, supervisor, orientador, técnico pedagógico, auxiliar de sala, desde que esteja no quadro do magistério. Tá? Tá no quadro do magistério da educação básica, terminou com B de bola, básica, recebe Fundeb. Gestão democrática. Ei, aqui esse ano está pegando fogo, porque tem que fazer a escolha dos diretores em todos os municípios até 2024. Desliga o áudio, pessoal. Desliga o áudio. Até 2024, fim da vigência do PNE, Programa Nacional de Educação. Tinha 20 metas. A meta 19 é a gestão democrática. Gestão democrática. Então, a gestão democrática, até 2024, tem que ser uma verdade dentro das escolas públicas. Não se trata de eleição de diretor, e sim seleção ou escolha de diretores. A palavra eleição não tem a ver com o que nós estamos tratando aqui. Eleição é para vereador, para prefeito, para deputado, para presidente, para governador, para senador. Eleição é para esses. Nós estamos falando de escolha de diretores, tá? E gestor democrático, independente de como ele veio parar ali, tem que ser democrático, tá? Garantia de padrão de qualidade. Cuidado com essa, hein? Tem que ter padrão de qualidade, sim. Não é formar mortadela, mas tem que ter um padrão de qualidade, né? Valorização da experiência extraescolar. O aluno traz uma bagagem extraescolar, principalmente o da EJA, né? Do ensino médio. Valorizar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Olha ali, de novo.
Trabalho, práticas sociais. Não está falando de mercado. Consideração com a diversidade étnico-racial. Adiantando o artigo lá da frente, nós todos temos que trabalhar a temática educação étnico-racial. Todos. Está escrito assim, ó, todos devem ter história e cultura afro-brasileira e indígena na escola. Todos os alunos. História e cultura afro-brasileira e indígena. Da África, dos nascidos aqui, negros nascidos aqui, e dos indígenas. Todos têm que ter esse conhecimento. Tá? Todos. Em especial, a lei diz em especial, em educação artística e literatura e história brasileira. Artes, educação artística está escrito, né? Artes. Literatura, seria português para nós. E história brasileira. Então, todos têm que trabalhar. Todos os professores. Em especial, anota. Educação artística, literatura e história brasileira. Nessas três, tá? Em especial. Garantia da educação, do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ao longo da vida. Quero voltar a estudar, tenho 82 anos. Tem direito a aprender. Tá? Ao longo da vida. Claro que a obrigatoriedade é 4 a 17. Depois daí é uma escolha. Mas eu quero voltar a estudar. Vou ter direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. De novo, só para não esquecer. Ao longo da vida. Ao longo da vida, hein? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. A deficiência auditiva não é o surdo, é o baixa audição. Né? Escuta menos, mas escuta um pouco, né? Então, surdos, surdos-cegos, esse hifenzinho aí, surdo-cego, nem existe mais, tá? Surdo-cego é tudo junto. E é uma deficiência em si, tá? Surdo-cego, ele é surdo-cego, é uma deficiência única. Ah, mas ele é surdo e cego, mas nós consideramos uma única deficiência. Surdo-cego. E deficiência auditiva, baixa audição, né? Então, tudo isso são os princípios. Aí vem a questão assim, ó. Pegaram 3 desses princípios, são 14, pode ver que são 14. Pegaram 3 e perguntaram, são verdadeiros? Vamos ver. Acesso e permanência das crianças dos alunos na escola. Acessar e permanecer. É verdadeiro? Sim. Sim. Sim, sim. Gestão democrática do sistema de ensino. Sim. Está falando escolha de diretor aqui? Não, mas por trás pode ter escolha, né? Mas independente se foi eleito, escolhido, o cargo comissionado, ele tem que ser democrático. Ou estamos dentro da democracia, né? Da Constituição. E qualidade de ensino? Ou padrão de qualidade? Se tivesse padrão de qualidade, também estaria verdadeiro. Então, 1, 2, 3 são verdadeiras. A de amor. Quando vai para o hospital, tem direito ao regime hospitalar? Sim. Ah, vai estudar lá no Joana de Guzmão, Florianópolis. É, vai, tem uma brinca do técnico do hospital. É obrigatório. E ele vai para casa e ele não pode frequentar a escola. Não é o caso de pandemia. É o caso aqui de doente mesmo, não tem condições de ir para a escola, não pode pegar nenhuma virose, senão morre, está cheio de aparelhos, voltou do hospital, está com tratamento de câncer, está complicado de ir para a escola, é questão orgânica envolvida, faz xixi, faz cocô toda hora. Esse do hospital, que foi para casa em regime domiciliar, vai ter direito a um professor em casa. Vai ter professor no hospital? Sim. Vai ter professor em casa? Sim. Tem prazo para isso acontecer? Infelizmente, não tem data, prazo. O que o Estado costuma fazer em Santa Catarina? Cerca de 30 dias no hospital, tira a matrícula lá da tua cidade e traz para o Padre Reus, que é o colégio estadual do lado do hospital. Menos do que 30 dias, os professores já estão contratados pelo hospital, são 5 pedagogos e 2 de área, são 7 profs no hospital. Joana de Guzmão. Menos de 30 dias, eles mandam as atividades, as avaliações, direto para a escola de origem. Mais do que 30 dias, o Estado desmatricula de lá da tua cidade e traz para Florianópolis a matrícula. Tá bom? Voltou para casa, volta a matrícula para a origem. Tá bom? Entenderam? Fácil, né? Todo ano cabe fazer o censo escolar. Desculpa interromper, professor, só uma dúvida.
voltou para casa, volta para a matrícula de origem, né? Digamos que vai precisar do atendimento domiciliar. Esse atendimento, ele vai ser do município ou vai ser do estado? A contratação. Ó, quando ele está na origem, não importa a escola se é municipal, estadual ou federal. Tá. Na origem. Veio para Joana de Guzmão. Vai permanecer mais de 30 dias. Cai na rede estadual, porque os professores do estado que estão dentro do hospital. Tá. Mas a minha dúvida é, quando é para ser um atendimento domiciliar, né, que tem o direito do professor domiciliar, aí cabe à escola de origem organizar isso. Sim, independente se ela é municipal ou estadual. Tá, entendi. Obrigada. Aqui na Palhoça nós temos professores domiciliares, Santo Amaro também já tivemos. Eu lembro de alguns alunos meus da pedagogia que já foram professores domiciliares, né? Que não é o homeschooling, hein? Não confundam com essa palhaçadinha de homeschooling, hein? O homeschooling não é constitucional, nem está na LDB. Homeschooling, esse bonito nome em inglês aí, né? É educação de casa. Cuidado, aqui nós estamos falando de atendimento educacional, seja ele hospitalar ou domiciliar. É o atendimento. Não é o homeschooling, nem no hospital e nem em casa. Ocorre que Santa Catarina tem um decreto estadual que fala do homeschooling. Santa Catarina adotou homeschooling em 2019, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Nem era bom. Todo ano fazer o censo escolar, pessoal? Sim, recensear quer dizer fazer o censo escolar. Todo, prefeitura, estado, distrito, todo mundo. Está escrito o poder público, é todo mundo. Independente da esfera. Cabe fazer o censo escolar, recensear, claro, o censo desse ano é o número de livros do ano que vem. Em cima das cabecinhas matriculadas nesse ano, o ano que vem vocês vão receber verba. Tá? Prof, tinha 100 alunos e o ano que vem chegaram mais 50. Vai faltar material para 50. É fato. Palhoça ocorre muito isso. Como que cresce muito Palhoça, a região aqui, Santo Amaro, São José, ocorre muito falta de material, porque num ano bomba, né? Vem gaúchos, vem paranaenses, vem guiné-bissauenses, vem haitianos. E o censo desse ano é a cabecinha que vale para o ano que vem. E aí chega o ano que vem, aumenta as cabecinhas, mas não aumenta o material. Aí a gente corre com xerox e pede mais material para o governo. É uma briga, né? Mas o censo é para isso, né? Fazer a chamada pública quer dizer abrir matrícula, o edital de matrícula. E zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. De quem é a obrigatoriedade? Caiu essa semana retrasada no concurso lá de Camboriú, acho que foi. De quem que é o dever da matrícula? Dos pais ou responsáveis. O Estado não vai lá pagar pela mão, tá bom? Esses três costumam cair junto, tá? O censo, a chamada pública, que é o edital de matrícula, né? Abrir matrícula, e a frequência, tá bom? Lembra que a frequência da pré-escola é 60%. Essa é uma pegadinha. E do fundamental e médio e o universitário é 75%. E a creche, professor, não tem frequência. Não tem. Mas a diretora disse que vai perder vaga. Mentira. Processo. Essa aqui caiu, que dependendo dos preceitos de sua religião, no caso do adventista, vou dar um exemplo. O adventista, sexta-noite, ao pôr do sol, ao sábado pôr do sol, ele honra o Senhor, ele não vai trabalhar, não vai estudar. Mas ele tinha prova no sábado ou na sexta-noite. Ele era do ensino médio, ou do fundamental, ou da faculdade. E ele tinha prova, de qualquer nível, tá? Seja básico ou superior, seja privado ou público. Perdeu a prova, ele pode repor a prova em outro dia. E a aula, ele tem direito à reposição? Sim. A prova tu faz outro dia. E como é que você repõe a aula? No público não dá para repor a aula assim, aula, hora, né? Então a gente pode fazer trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Ou as duas junto, né? Um trabalho escrito ou uma pesquisa. Tem que ter em cima escrito, no papel, seja manualmente ou digitado, 3 coisinhas. O tema, o objetivo e a data de entrega. Senão invalida todo o processo.
Prof, perdi a prova, sou adventista. Traz o teu documento, me mostra que tu é adventista no início do ano. Eu já vou saber que eu não vou marcar a prova no sábado, mas se eu marcar, tu vai ter direito a fazer outro dia. Ocorre na pós, né? Aula no sábado, então vai ter direito a outro dia. Claro que ele tem que comprovar que pertence ao adventista, por exemplo. Então, segundo os preceitos de sua religião, você pode fazer a prova outro dia, ou repor a aula em forma de trabalho ou pesquisa. Não esquece que no trabalho ou na pesquisa tem que ter 3 coisas: tema, objetivo e data de entrega. Desde Jair Messias Bolsonaro, 2019. A escola pode se organizar em séries? Sim. Anuais? Sim. Períodos semestrais? Ciclos. Alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, com base na competência, outros critérios, desde que garanta a aprendizagem? Sim. Olha o Estado. O Estado se organiza em semestres, 2 semestres e 3 trimestres. Pode. E os municípios de modo geral? Em bimestres, semestres, 2, né? Antes das férias e depois das férias, do recesso. 2 semestres e 4 bimestres. Ou seja, a organização, desde que não fira os 200 dias letivos, está valendo. Pode ser vários tipos de organização. Aqui estão citados os tipos: semestres, séries anuais ou anos, né? Ciclos. Blumenau já foi todo em ciclo na década de 90. Alternância regular de períodos de estudos. Pode ter colônias de férias entre meio, como na Europa? Pode. Grupos não seriados. Prof, pode ter idades diferentes juntas? Pode. O menino Jesus de Florianópolis, que é montessoriano, tem idades de 4, 5 anos junto, de 2 e 3 aninhos juntos. Pode ter turmas misturadas, não tem problema nenhum. Tá bom? O que é incumbência? É a função de cada um. Quais são as incumbências da União? O PNE, né? Garantir as 20 metas, né? PNE 2014-2024, que está chegando ao fim. É a União. Bolsonaro, MEC, que é o Ministério da Educação, e o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Então, o Bolsonaro, o MEC e o CNE cuidam do que é federal. Tudo que é federal é federal. As universidades, os institutos federais, tudo é federal. Ah, eu vou abrir a Universidade Federal. É com o governo federal. Tá bom? Ah, as 20 metas, quem que tem que controlar? O governo federal. E o Estado? Qual é a prioridade do Estado? O ensino médio. Não quer dizer que não possa oferecer outras coisas, mas a prioridade é atender primeiro o ensino médio. Tanto é que o Estado tem a UDESC, que é estadual. Pode oferecer ensino fundamental no Estado? Sim, muitas escolas do interior ainda têm. O que está dizendo aqui é que o Estado tem prioridade, não é exclusividade. Na fila lá do mercado, exclusivo para gestante, só pode gestante. Mas Ele só não na pré-escola, né? Mas porque ele não quer. Porque não quer, não é não quer pode. nem fundamental, né? Ele está tentando se livrar. Mas a prioridade dele realmente é o ensino médio. E a EJA é de ensino médio. Não quer dizer que ele não possa ter pré, tá? Entendi. Ele poderia ter pré, tem universidade, ele pode ter. Ele não quer, porque a prioridade dele é o ensino médio. E o município? Prioritariamente, educação infantil e ensino fundamental. Na verdade, está escrito assim, ó, na LDB, que o município deve ofertar a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental. Se tivesse que escolher entre a educação infantil e o fundamental, primeiro o município vai priorizar o ensino fundamental. Mas é que essa redação vai ser mudada logo, né? Porque agora é 4 anos obrigatório, né? E a EJA de ensino fundamental até a 8ª série, 9º ano, é do município. Se a EJA é do Estado, porque é ensino médio. Se a EJA é de ensino fundamental, então é do município como prioridade. Mas o município de Palhoça tem faculdade. Verdade. Não está dizendo que é proibido, está dizendo que o que é prioridade de cada um. Lembra? A União, que é o governo Bolsonaro, União quer dizer nacional, né? Federal. Ele cuida do que é federal. E o Estado, do que é ensino médio. E o município, do que é educação infantil e com prioridade fundamental. Prioritariamente, tá? Não quer dizer exclusivamente. Podem se ajudar. Essa aqui caiu no fim de semana em Balneário Camboriú ou na Palhoça. Ai, agora eu estou confundindo. Acho que foi na Palhoça, essa aqui no fim de semana. Foi na Palhoça. 30% do percentual permitido em lei para mandar para o Conselho Tutelar. O que os municípios... Caiu em Balneário também.
Caiu em Balneário? Eu não lembro agora, eu Caiu. estou confundindo. É que eu estava acompanhando as duas. Dei aula nos cursinhos. 30%. Eu desenhei aqui, ó, tá, gente? Tem 200 dias letivos para educação infantil, fundamental e médio. É no mínimo 200. Quanto por cento o fundamental e o médio podem faltar? 25. Tem que ter 75% de frequência, que é o azul, e 25 de falta. Pode ter? Pode. Daria 150 presenças e 50 faltas. 75, 25. Continua valendo a regrinha. Ah, eu posso faltar 25% da aula para comer cachorro quente na faculdade? Pode. O que a lei está dizendo não é sobre 75 e sobre 25. Não mudou essa regra. O que veio com o governo Bolsonaro em 2019, já estava pronto no Temer, mas foi aprovado na LDB em Bolsonaro, é que quando atingir 30% sobre as 50 possíveis faltas, 30% sobre 50, dá 15 faltas. Consecutivas ou intercaladas não importa. Tem que acionar o Conselho Tutelar. Ah, mas o meu município na quinta consecutiva e na sétima intercalada já aciona. Ótimo. O que não poderia deixar passar de 15. 15 para o fundamental e 15 para o médio. 30% do percentual permitido em lei. É 30% sobre o 25. 30% sobre 50 faltas. Eu posso ter 150 presenças e 50 faltas. Mas para não chegar a 50 faltas, ou estourar elas, o Conselho Tutelar é acionado antes, para fazer a busca ativa, para não deixar você chegar a 50 faltas. Ah, então quer dizer que com 40 faltas está reprovado? Não. Ele tem direito a continuar faltando, até 50. Mas eu quero saber por que ele está faltando tanto, se ele vai ter prejuízo com essas 50, né? Ele pode continuar faltando, mas eu vou tentar impedir. Esse 30%, olha o final, é 30% do percentual permitido. Quanto que é o percentual permitido de 200? 50, o fundamental e médio. Só que para a educação infantil muda a conta. Seria 30% sobre 80, que dá 24 faltas na pré-escola. Por que, professor? Porque no fundamental não é 75 de frequência e 25 de falta. É 120 dias de presença e 80 possíveis faltas na pré-escola. Ou seja, é 60%, 40%. Então, se eu pegar 30% e jogar na pré-escola sobre o percentual permitido em lei, é 30% sobre 80 faltas, que dá 24. Resumindo, na educação infantil pode faltar 24 faltas até eu encaminhar para o Conselho Tutelar. E no fundamental e médio, até 15. Encaminhou antes? Parabéns. Não tem problema nenhum. Entenderam? Se não entenderam, pergunta. Verdadeiro ou falso? O Estado tem como prioridade o ensino fundamental. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que é falso? Porque é o município. É a prioridade. O fundamental é município. O Estado tem como prioridade o ensino médio. Verdadeiro. O município tem como prioridade somente a educação infantil. Falso. 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 O município tem como prioridade a educação infantil e o ensino fundamental. Prioridade é só o fundamental, então é falso. Perfeito. Olha só, os docentes também têm incumbências? Sim. A proposta pedagógica, o PPP, não importa se é ACT ou efetivo. Plano de trabalho, quer dizer, o planejamento. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Fazer a recuperação. No artigo lá da frente está escrito preferencialmente paralela. E dias letivos e horas-aula. E a articulação da escola com as famílias e a comunidade. Essa caiu em Balneário Camboriú. Tem articulação da escola com as famílias, com a comunidade? Tem. São 6 as incumbências docentes. De novo, o que é incumbência? Função, dever, né? É o dever do professor. Se o federal tem incumbências, o estado tem incumbências, o município tem incumbências, os docentes, que são os professores, também têm. Tá bom? 200 dias, verdadeiro. Pode mudar de Mato Grosso do Sul para Santa Catarina, um começar antes, um depois? Pode acontecer. Dependendo do clima, das questões econômicas, ou a critério, né? Está fazendo uma reforma na escola, pode atrasar um pouco o calendário, desde que não perca 200 dias. Na educação infantil, são 200 dias de trabalho educativo.
No ensino fundamental e médio está escrito trabalho letivo, né? Letivo é aula. E excluídos os dias de exame quando houver no fundamental e médio. Ou seja, na educação infantil é 200 e acabou. No fundamental e médio, primeiro a nono e primeiro ao terceiro do médio, é 200 dias, mais os dias de exames. E se tiver segunda época, pode ter ainda segunda época? Pode. Aqui na Palhoça tem colégios particulares que ainda tem exame no final e segunda época. Por quê? Nós acabamos de ver que pode organizar de várias formas. Desde que atenda os 200 dias no mínimo, 4 horas por dia no mínimo, está valendo. Tá? As instituições podem ser públicas, privadas e comunitárias. No Brasil. Seja escola ou faculdade, não importa. A educação infantil, até 5 anos, para garantir o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. E tem que ter documentação pedagógica que permita atestar o desenvolvimento e aprendizagem da criança. E olha que bacana, como é que se organiza a educação infantil? Creche 0 a 3 para a escola 4 a 5. Avaliação por acompanhamento, observação, muitos registros, pode ser escrito, áudio, fílmico, portfólio, filmes, um monte de coisa, né? Registros. Acompanhamento é observação e registros no plural. 800 horas, 4 horas ao dia, no mínimo, 200 dias letivos, ou seja, 800 horas por ano. Por ano. 4 horas na creche ou na pré-escola é parcial, turno parcial. 7 horas ou mais, não tem o limite, na LDB não tem. É integral, jornada integral. 4, 5, 6 e meio, não chegou no 7, continua parcial. 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem até 13 em alguns municípios, porque a diretriz diz que tem que ser diurno, de dia, mas não diz a quantidade máxima de horas. Nos parâmetros de qualidade, está escrito que é 10 horas no máximo, mas parâmetro não é lei. É o único documento que fala máximo. Parâmetros de qualidade, no encarte número 2. Tá? Lá diz 10 horas no máximo. 4 é o mínimo, 10 ao máximo. 10. Já caí em São José, 10 horas. Mas não é parâmetro, não é lei. A lei só diz diurno, 4, parcial, 7 ou mais integral. 60% para pré-escola. E não é pré-escolar. Não tem R de rato ali. Acabou em 96 essa história de pré-escolar, que era preparatório para o primeiro ano. Agora não é mais. 60%, tá, gente? Não cai na pegadinha. O resto é tudo 75%. A educação infantil que é 60%. E documentação pedagógica que permita, sim, atestar que ele está frequentando. E o fundamental e o médio? Fundamental dura 9 anos, 6 anos obrigatória a matrícula, desde que complete dia 31 de março. Frequência no fundamental e médio, 75%. Áreas e linguagens. Essa aula vocês vão ter em BNCC, se já não tiveram, tá? Com outro professor. Áreas não é mais disciplinas, agora é componentes curriculares. Dentro da área de linguagens, tem 4 componentes. Só vou chamar a atenção de uma coisa aqui. O resto é com a professora Ivonir. Do 6º em diante é obrigatório língua inglesa. E tem, sim, ensino religioso. De 1º a 9º ano. No fundamental. Tá bom? 31 de março, data corte. E para matricular na EJA, 15 anos no fundamental. Para fazer o fundamental tem que ter 15 anos. Ou mais. E 18 anos ou mais para cursar o ensino médio. Eu tenho 17 e alguns dias. Posso me matricular na EJA? Não, volte dia do aniversário. No currículo do fundamental e médio tem português e matemática em todos os anos. Aqui que está a pegadinha. Português e matemática tem em todos os anos. De 1º a 9º tem português e matemática. Do 1º, 2º e 3º do ensino médio tem matemática. E as demais, professor? Elas existem, tanto no fundamental quanto no médio. Mas em inglês, por exemplo, se tiver só no 1º ano do magistério ou do ensino médio, acabou, cumpriu a obrigação. Não tem inglês em todo 1º, 2º e 3º do médio? Não precisa. Tendo num desses anos, dos 3 anos, está valendo. O que tem em todos os anos, de certeza, é português e matemática. História no ensino médio? Pode ter só no 2º. Mas o Estado tem 2 aulas no 1º, no 2º e no 3º, porque ele quer.
porque a BNCC diz que, tendo história num ano do ensino médio, já cumpriu a lei. Só português e matemática que valem todos os anos. O resto pode ter só no primeiro, só no segundo, só no terceiro. Já no ensino fundamental, além de português e matemática, é obrigatório. Mundo físico e natural, ciências, né? Realidade social e política, história e geografia. Arte, no fundamental. Educação física no fundamental. Língua inglesa no fundamental, do 6º ano em diante. Além das disciplinas, agora chamadas componentes curriculares, no fundamental e médio, tem conteúdos como direitos humanos, prevenção à violência, caiu também no fim de semana, prevenção à violência contra a criança, a mulher, a adolescente. Direitos humanos e prevenção à violência são temas de todos nós, professores. Educação alimentar e nutricional, lembrar que nós somos um país de obesos e obesidade é doença. Então, tem que ter esses temas, além dos conteúdos de dentro ali de cima, né? Tem que ter esses de baixo. História e cultura afro-brasileira e indígena, lembra que especialmente em educação artística, português, né? Literatura e história. E 2 horas de filme brasileiro por mês. Ninguém cumpre, né? 2 horas mensais de filme nacional ou brasileiro. Às vezes cai nacional e às vezes brasileiro. De 1º a 9º e também no ensino médio. Educação física e ensino religioso podem ser dispensados? Sim. Educação física pode ser dispensada em 5 casos. Quem tem 6 horas ou mais de trabalho pode pedir dispensa de educação física. Não precisa ter nota e nem nada. Tem prole, filho, está dispensado. Está alistado no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, está dispensado. Tem 30 anos ou mais, no médio, na EJA, acontece mais, né? Está dispensado. Se é deficiente, não está na LDB, mas a LDB remete um link com a lei de 69 da ditadura militar, que o deficiente, em determinados casos, também pode ser dispensado. 5 casos que dispensam a educação física. Depois deem mais uma olhada. Ensino religioso. O Estado tem a obrigação de oferecer, o município, o Estado. Agora, os pais dos menores ou os maiores de idade têm direito a escolher se vai cursar ensino religioso ou não. De qualquer forma, tem que estar no horário, na grade, na matriz curricular. Tem que estar na matriz. Tem que ser oferecido no balcão da escola. Agora, a família dos menores, ou no caso dos maiores, que vão escolher se vão fazer ensino religioso, cursar ou não. Sem proselitismo. Proselitismo seria dar aula de catequese porque eu sou católico. Não pode. Não pode levantar bandeira, nem católica, nem umbandista, de nenhuma religião. Você vai trabalhar signos, símbolos, ciências da religião. Tá bom? O artigo 33 é polêmico, mas é verdadeiro. Ensino religioso pode ser dispensado, sim. Tá? Educação artística, literatura e história brasileira, lembrem-se que pode ser dispensado, não, esquece. Está dentro do currículo de todo mundo. Todos têm que trabalhar, todos têm que trabalhar. Música, arte, comida, seja afro-brasileira ou indígena. Todos têm que trabalhar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história. Dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Tá? O novo ensino médio continua com 3 anos? No mínimo, sim. 75% de frequência? Sim. 200 dias? Sim. Era 800 horas. A partir desse ano, quem entrou no primeiro ano é 1.000 horas. 1.000. Vai terminar com, no mínimo, 3.000 horas. Mas atenção! O futuro do ensino médio já é de tempo integral, tá? 3.000 horas é tempo integral. Mas o futuro do ensino médio é de 4.200 horas, no mínimo. Vai aumentar gradativamente, só que não tem data para o gradativamente. Era 800, passou para 1.000, mas vai passar para 1.200 por ano, 1.400 por ano. 4.200 no total do novo ensino médio. Futuramente, vai chegar a 4.400 horas. 4.000... De novo, eu falei errado. Era 800, passou para 1.000. Quem entrou esse ano é 1.000. Quem entrou no primeiro ano, 1.000, 3.000. Mas no futuro, as novas gerações terão 4.200 horas. A regra dizia,
A contar de 2 de março de 2017, 5 anos para frente, implanta-se o novo ensino médio. Ou seja, esse ano, dia 2 de março. 2 de março de 17, 5 anos, deu esse ano. Quem entrou esse ano no primeiro ano vai terminar com 3.000 horas. Mas futuramente, as futuras gerações serão 4.200 horas. Agora sim. Continuam as áreas do Enem? Sim, as áreas do Enem, 1.800 horas, que são as áreas de cima. Linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. A formação geral básica continua valendo. Até, pode ser menos, mas até 1.800. E no mínimo, 1.200 para os itinerários. Os itinerários podem ser uma segunda língua, além do inglês, pode ser preferencialmente espanhol. Projeto de vida. Segunda língua e projeto de vida para o ano inteiro. Trilhas e componentes eletivos no novo ensino médio, escolhidos do cardápio, no portfólio, de 6 em 6 meses muda. Tem 4 coisas no itinerário. Então, nós temos a formação geral básica e os itinerários. A formação básica é o que cai no Enem, sempre caiu. E os itinerários são complementares à formação geral básica. Tem o de cima e tem o de baixo. Qual é o total de horas para quem entrou esse ano? 3.000. Nunca pode baixar de 1.200 nos itinerários. Pode ter mais, nunca menos. E nas áreas de cima, pode ter menos do que 1.800. Fato é que tem que fechar 3.000 para quem entrou esse ano. Vamos parar por aqui? E o restante vocês podem estar olhando e fazendo simulados, que eu mandei vários simulados. Tá bom? 1h30, conforme prometido. Matheus, fechou? Outros pormenores, vocês podem estar olhando os slides, respondendo e me mandando dúvidas, tá? E respondendo aí aos simulados, e qualquer dúvida eu estou aqui. Vai que a gente se encontre de novo, tá bom? Só pedir mais aula que a Eliana manda. Sacanagem, né? Pessoal, agora não está mais sendo gravado, mas eu estou aqui para tirar dúvida, tá bom? Deu 1h30 de aula, conforme eu prometi. Obrigado, Roseli, Anelise, Tatiane, Elisângela. É bastante informação, eu sei. Claro que eu fui naquelas que são mais... Uou, que caem mais, né? Dei uma boa lida na LDB. Sara, tá com a mãozinha levantada. Quer fazer pergunta? Elenita, Elisângela. Obrigado, Elisângela. CI. CI, Centro de Educação Infantil. Não consta na LDB, a gente usa popularmente. Seriam instituições de educação infantil na LDB, tá bom? Centros, instituições, mas está valendo. O nome certo é creche pré-escola. Esses dois aí não tem erro. Creche pré-escola, tá? Pessoal, tô aqui. Alô? Gente preguiçosa quer dormir cedo. Sara, obrigado. Boa noite. Gislaine, Angelina, Denner, Regina, bora! Não ficou dúvida nenhuma? Larissa, não sei, Larissa. Professor, muito boa aula, muito obrigado. Olha, se não entendeu alguma coisa, eu tô aqui, hein? Professor, Fala, Denner. sobre censo escolar, eu não entendi muito bem. O censo, todo ano é feito um censo. O que é o censo? Um cadastro. Onde? Lá no computadorzinho da secretária. A secretária ou a diretora, dependendo do tamanho da escola, faz o censo, tá? Então, por exemplo, eu matriculei o teu filho. Nome, idade, sexo, religião, todos os dados dele, né? Idade, se reprovou, se não... É um cadastro bem geral. Em cima desse cadastro que vai vir a merenda do ano que vem, o livro do ano que vem. Todo ano tem que fazer o censo. Agora sim, obrigada, tá? Nada. Professor, Fala, Gi. você citou ali de comunidade de aprendizagem em algum momento e caiu na minha prova de concurso e eu errei e fiquei bem confusa. Poderia falar um pouquinho da São comunidade de agrupamentos, aprendizagem? né? Agrupamentos. E está na LDB, então? Sim.
Sim. Tá na LDB. Agrupamentos. Nós podemos fazer por competência esses agrupamentos, por idades, por multisséries, né? Não tem problema. Ai, Tanto é que nós já tivemos, eu não gosto, mas já tivemos grupos de aceleração, é. tá Tá. bom? Mas no município a gente não adota esse tipo de comunidade de aprendizagem, no caso. Poderia, mas não é, geralmente não adota. Os municípios costumam ficar no básico, né? Na organização básica, que seria o quê? Certo. 2 semestres, 4 bimestres, por série, ano, né? E por idade, faixa etária. É a tal da enturmação. Os municípios costumam seguir a regra, né? Mas veja que poderia ser por ciclos, Aham. podia ser por competências, podia quebrar essa história das faixas etárias. Agora, teve uma que caiu, se não me engano, foi aqui em São José, que se organizava por bianual. Não, bianual não, de 2 em 2 anos não. Daí não. Bianual é a única que não pode. Tá. Ciclo, Obrigada, série, professor. anos, faixas misturadas, está escrito na lei, tá? Tá bom. Professor, já que ninguém pergunta, eu vou fazer Claro, mais pode ir. uma. Querido, eu moro na Também praia. caiu. Também caiu falando da BNCC, né? Caráter normativo e tal, para a educação básica escolar. Uhum. Aí a resposta correta era pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como instituições ou redes escolares. Eu errei porque eu fiquei bem confusa nessa instância federativa. Nós Não somos um entendi. governo federal. Tem 4 dimensões no federal: município, estado, Distrito Federal e federal. Ah, tá. A BNCC vale para todos. Então, Entendi. ela é uma normativa. A BNCC não é currículo, tá? A gente pega a BNCC como norma, normativa, regra, tem peso de lei, tem uma resolução por trás dela em 2017, e diz assim, ó, isso é uma norma, uma normativa. O conjunto essencial do que cabe a todos. Está escrito ali. E daí tu pega essa BNCC e leva para o teu município para fazer o quê? Para fazer currículo. Aí os municípios de Santa Catarina que não fizeram currículo têm que adotar a base do Estado. Veja que a norma é a BNCC. O currículo do Estado é currículo, como já diz, né? Então, um é norma e outro é o que eu faço com essa norma, que é o currículo. Palhoça, por exemplo, tem currículo próprio. Balneário Camboriú tem currículo próprio. Blumenau tem currículo próprio. Vai usar o do Estado? Não. Quais municípios que vão usar o do Estado? Aqueles que não fizeram currículo com a BNCC. Entendeu? Obrigada, professor. Sim, o Enem mudou as datas. Não só o Enem, como todos os concursos, se vocês perceberam. Agora é só no domingo. Fiquem atentos. Por quê? Porque no sábado, preceitos religiosos, como no caso dos adventistas, tem dispensa. Então, eles tinham o direito de fazer outro dia a prova. Para não ficar fazendo prova, né? As bancas, como a IESAS, a FEPES e outras tantas, fazem agora as provas no domingo, ou de manhã, ou de tarde. Por causa da lei de 2019. Ela não é uma novidade, essa lei. Ela já existia, depois ela caiu e agora ela voltou. Tá bom? Então, sim, o adventista, ele não, da sexta noite, o pôr do sol, ao sábado, até o pôr do sol do sábado, esse período todo eles não vão participar de prova, de trabalho, de nada. Então, por isso que as provas das bancas, dos concursos, do Enem, tudo é no domingo, tá? Vocês entenderam bem o que é nível, etapa, modalidade? Meio caminho andado, né? Ah, Jana, querida, eu dou essas aulas tantas mil vezes, eu já fiz tanto concurso na vida, né? Aos pouquinhos vai pegando. São coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas é que eu já tenho, assim, artigo 33, ensino religioso. Eu já sei. Artigo da avaliação, 24. De tanto da aula, né? Então não se assuste, não. Tá bom? Beijos. Depois mais vai a gravação. Tudo de bom, Sara?
Imagina. Obrigado, Gislaine, Jana, Denner. Tudo de bom, tá? Tô chamando pelo nome que aparece aqui. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Beijos.